Estamos dando continuidade à leitura de Atos dos Apóstolos. Hoje, 1º de maio, estaremos lendo Atos, capítulo 15. E a questão inicial é acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram os homens da Judéia e começaram a ensinar aos crentes que, se eles não seguissem o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão, não podiam ser salvos. Paulo e Barnabé debateram e discutiram isto com eles até cansar. E, por fim, os crentes enviaram 2 a Jerusalém, acompanhados de alguns homens do lugar, para falar aos apóstolos e principais líderes de lá a respeito dessa questão. Depois que a igreja inteira acompanhou os 2 até fora da cidade, os que iam representá-los em Jerusalém prosseguiram, parando pelo caminho nas cidades da Fenícia e de Samaria para visitar os cristãos e contar-lhes, para intensa alegria de todos, que também os não-judeus estavam se convertendo. Ao chegar a Jerusalém, eles se encontraram com os líderes da igreja. Todos os apóstolos e líderes estavam presentes. E Paulo e Barnabé contaram o que Deus estava fazendo por meio do trabalho deles. Foi então que alguns dos homens que tinham sido fariseus antes de se converterem, puseram-se de pé e declararam que todos os estrangeiros convertidos deviam ser obrigados a seguir todos os costumes e cerimônias dos judeus, incluindo a circuncisão. Por isso, os apóstolos e os líderes da igreja marcaram uma reunião nova para decidir essa questão. Nesta reunião, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e dirigiu a palavra a eles, dizendo o seguinte: Irmãos, todos vocês sabem que Deus há muito tempo me escolheu para pregar a boa nova aos estrangeiros, a fim de que eles também pudessem crer. Deus, que conhece os corações dos homens, confirmou o fato de que ele aceita também os que não são judeus, ao dar a estes o Espírito Santo, tal como ele deu a todos nós. E não fez distinção entre nós e eles, porque purificou a vida deles por meio da fé, tal como fez com a nossa. E agora vocês vão corrigir a Deus, sobrecarregando os não-judeus com um jugo que nem nós, nem os nossos pais foram capazes de suportar. Vocês não creem que todos são salvos da mesma forma pelo Senhor Jesus, que foi dado de graça à humanidade? Não houve mais discussão, e todo mundo agora ouvia enquanto Barnabé e Paulo falavam a respeito dos milagres que Deus tinha feito por meio deles entre os estrangeiros. Quando eles terminaram, Tiago tomou a palavra. Irmãos, disse ele, ouçam-me. Pedro falou a vocês a respeito da ocasião em que Deus primeiramente visitou as nações a fim de separar dentre elas um povo para fazer honra ao seu nome. E este fato da conversão destes povos concorda com o que os profetas predisseram. Por exemplo, ouçam estas palavras do profeta Amós. Depois disto,
diz o Senhor, eu voltarei e renovarei o contrato feito com Davi, o qual tinha sido quebrado, para que também os estrangeiros, todos aqueles marcados com o meu nome, encontrem o Senhor. É isto que o Senhor diz, pois ele revela os seus planos feitos desde o princípio. Portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os estrangeiros que se convertem a Deus devam obedecer às nossas leis judaicas. Devemos apenas escrever a eles para que deixem de comer carne sacrificada aos ídolos e de toda a fornicação, e deixem também de comer carne de animais estrangulados sem sangrar. Porque se tem pregado contra estas coisas nas sinagogas judaicas em cada cidade, todos os dias de culto, durante muitas gerações. Então os apóstolos, os líderes e toda a igreja resolveram mandar representantes a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé, para informar sobre esta decisão. Os homens escolhidos foram dois dos líderes da igreja, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que eles levaram consigo, de os apóstolos, os líderes e os irmãos de Jerusalém, para os irmãos não-judeus de Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns crentes daqui têm perturbado vocês e duvidado de sua salvação, porém eles não tinham tais instruções da nossa parte. Portanto, pareceu-nos sábio concordarmos na nossa decisão geral de mandar a vocês estes dois representantes oficiais, juntamente com os nossos amados Barnabé e Paulo. Esses homens, Judas e Silas, que têm arriscado a vida pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo, confirmarão pessoalmente o que decidimos a respeito da pergunta de vocês. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não pôr em cima de vocês um peso maior das leis judaicas, além de se guardarem de usar comida oferecida aos ídolos, da carne de animais estrangulados sem sangrar e, naturalmente, da fornicação. Se vocês fizerem isso, é o bastante. Adeus. Os 4 mensageiros foram imediatamente para Antioquia, onde convocaram uma reunião e entregaram a carta. Houve uma grande alegria em toda a igreja no dia em que a carta foi lida. Judas e Silas, que eram também profetas, falaram muita coisa aos crentes, fortalecendo-lhes na fé. Permaneceram diversos dias e depois Judas e Silas voltaram a Jerusalém, levando saudações e gratidão a todos de lá. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia para ajudar a diversos outros que estavam pregando e ensinando ali a palavra do Senhor. Aqui acontece a separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, Paulo sugeriu a Barnabé que voltassem pela Turquia novamente e visitassem cada cidade onde eles haviam pregado a palavra do Senhor antes, para ver como os novos convertidos estavam andando. Barnabé concordou, mas queria levar João Marcos com ele. Porém, Paulo não gostou daquela ideia, porque João,
os havia abandonado em Panfilha. O desentendimento deles em torno disso foi tão sério que se separaram. Barnabé levou Marcos consigo e navegou para Chipre. Aqui inicia-se a segunda viagem missionária de Paulo. Ele leva Silas e Timóteo, que o acompanham. Mas Paulo escolheu Silas e, com a bênção dos crentes, partiu para a Síria e a Cilícia, a fim de animar as igrejas de lá. Que Deus abençoe e seja de muito proveito a leitura do livro de Atos dos Apóstolos.